Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre as energias do céu para o mês de agosto de 2023. Então, antes de começar a trazer os aspectos astrológicos, eu quero fazer um pequeno resumo para a numerologia em relação a agosto. Agosto é o mês 8. O 8 em si, ele contém a energia de empoderamento, de abundância, de colheita daquilo que a gente plantou. Então, todo ano, mês de agosto, ele vai conter essas energias que estão muito alinhadas, inclusive, com a energia de Leão e de Virgem, porque Leão fala da questão do amor próprio, do empoderamento, e Virgem fala sobre a colheita. Na simbologia astrológica, principalmente, ele tem relação com essa fase do ciclo. Então aqui a gente vai estar sendo convidado a olhar para esses assuntos, a perceber como que anda a nossa autoestima, a gente se empoderar mais da gente mesmo, acessando os nossos potenciais e manifestando mais abundância na nossa vida. É como se ela estivesse mais acessível durante todo o mês. A questão da colheita, ela é invariável, né? Não tem como escolher o que se vai colher ou não, né? Mas sim, o que a gente vai colher vai depender daquilo que a gente plantou anteriormente. Então, se não houve plantio, não vai haver colheita. Ou se o plantio foi de preocupações, de coisas desafiadoras, agora pode ser o resultado disso. Então, é importante observar, avaliar o que estiver acontecendo na sua vida, porque seja o que for, é resultado de um plantio anterior e a gente pode prestar mais atenção e ajustar o plantio que a gente está fazendo hoje em relação ao nosso futuro, porque a gente está plantando o tempo todo, através daquilo que a gente está pensando, que a gente está agindo, fazendo, sentindo, manifestando na nossa vida a partir desses elementos. Então, o plantio, ele pode ser ajustado se o que você estiver vivendo não estiver de acordo com aquilo que você deseja viver. Usa isso como um termômetro e não como uma queixa, uma reclamação de que a vida está contra você, porque nós estamos apenas colhendo aquilo que plantamos. Não existe outra regra. Porém, aqui, para a numerologia, a gente fala de mês universal, que nada mais é do que a soma do mês em questão, no caso 8, com o ano universal, que em 2023 é 7. 2 mais 2 mais 3. Então, 8 mais 7, a gente vai ter o número 15, que por ser um número acima de 10, vai ser somado mais uma vez e a gente chega à soma 6. 1 mais 5, 6. Então, agosto, ele tem a energia do mês universal 6. O número 6, ele é uma energia muito voltada para questões sentimentais, familiares. Não é só sentimental no sentido amoroso, mas no sentido de relações com as quais existe um sentimento, inclusive na família, pessoas com quem eu me relaciono e que eu gosto, ou que eu tenho dificuldade, mas que existe ali um sentimento envolvido. Então, pode ser um mês interessante para a gente olhar para as nossas relações com um novo olhar e acessar mais a amorosidade que habita dentro de cada um de nós. Todos nós temos esse manancial amoroso dentro da gente, mas a gente vive numa sociedade onde demonstrar amor, onde dizer o que a gente sente é muito mal visto, né? Todo mundo diz que quer esse tipo de relação, mas se alguém chega hoje para você e fala o quanto ela gosta de você, fala o que ela realmente sente por você, parece que existe um incômodo, aciona um incômodo interno que todos temos, porque não é o lugar comum, não é o que a sociedade na qual a gente vive e está inserido e aprendeu assim, não é o que ela vê com bons olhos.
Então, quanto mais transparente a gente for, quanto mais essencialmente amoroso, e aqui amoroso não é bobo, isso é muito importante a gente ter em mente, porque a gente tem essa ideia também da pessoa amorosa ser boazinha ou bobinha, e isso faz com que a gente evite ser essa pessoa, porque ninguém gosta de se tornar bobo dos outros, de se tornar vítima dos outros, porque os outros veem também pessoas amorosas como pessoas bobas, das quais a gente pode se aproveitar. E aqui, o nosso aprendizado é justamente sermos mais amorosos, mas aprendendo a colocar limites saudáveis. Aprendendo que amor não significa fazer tudo o que o outro deseja, porque nem tudo o que ele deseja é bom para aquela pessoa. E somos nós que temos que decidir e discernir o que está ao nosso alcance fazer, para a gente não cair nessa armadilha do precisar provar o nosso amor, porque a gente ama e basta. E a gente tem que ficar muito bem com esse bastar. O amor que eu sinto basta. Eu não preciso salvar outra pessoa, eu não preciso fazer tudo o que ela quer, eu não preciso agradá-la, né, o tempo todo. Então é uma dinâmica que todos nós estamos aqui na Terra para trabalhar, e esse mês vai estar mais intensa. Então observa as suas relações e percebe como você pode ser mais amoroso ou mais amorosa, mas também aprender a colocar esses limites saudáveis entre as pessoas que se amam e aprender que esse amor, ele é o suficiente e a gente não precisa fazer nada além de amar. Outro tema desse número 6 é a questão do autocuidado. Porque aqui o auto entre parênteses, inclusive, porque tem essa questão do cuidado com o outro, tá? É uma energia assim de doação, de cuidar das pessoas, de demonstrar, né, os sentimentos, como eu acabei de falar, mas a gente não pode esquecer de se cuidar também, de se amar. Então o amor próprio e o autocuidado, eles devem estar inseridos nessa equação, porque se eu não me amo o suficiente, se eu não cuido de mim, eu vou estar sempre vibrando na falta, que gera carência, que gera essa projeção e essa expectativa de que o outro preencha. Então, assim, as relações em geral, elas se desajustam, porque elas partem desse princípio da falta e da carência, porque as pessoas elas não estão bem supridas de si mesma. Então esse mês, até aproveitando essa questão da energia de leão, bem prevalecente até o dia 22 de agosto, a gente precisa sim acessar mais essa luz interna, esse amor próprio e perceber o quanto ele é valioso. E quando a gente está em contato com ele, a gente não precisa de mais nada. Todo o resto é apenas um bônus, é apenas algo a mais, que é super bem-vindo, sim, mas que não vai afetar o meu estado de espírito, não vai afetar a maneira como eu me vejo, porque quando a gente é refém do outro, seja do amor, do reconhecimento, do elogio, qualquer coisa aqui, a gente está sempre oscilando, porque se o outro me dá o que eu espero, eu me sinto bem. Se o outro não me dá, eu me sinto a pior pessoa do mundo. E a maioria das pessoas está nessa armadilha. E a gente precisa estar muito atento com ela durante esse mês. Já falando agora sobre a astrologia, no dia 1º de agosto, a gente já começa o mês com a energia de uma lua cheia no céu, no signo de Aquário. Então, Sol e Lua estão em oposição, um olhando de frente para o outro, e a gente precisa pensar na simbologia astrológica desses astros. Então, o Sol, ele representa a luz da consciência, ele ilumina, e a Lua representa o inconsciente, as questões mais instintivas, emocionais, e o Sol iluminando essa Lua de frente, ele vai iluminar também as sombras inconscientes. E aqui a gente olha para o signo, no caso Aquário, onde a Lua vai estar passando, e a gente pode pensar nas questões das sombras coletivas.
daquilo que a gente está vendo projetado no mundo de uma maneira geral, que é uma constante na coletividade, no grupo de pessoas, o quanto a gente está tendo essa questão da intolerância, do ódio, da falta de respeito das pessoas entre si, o quanto a gente caiu nessa barbárie que tem muito a ver com ir contra ideias. Então, Aquário, ele é um signo racional do elemento ar, então aquela questão de se eu não concordo, eu parto para a violência, eu discuto, ou eu anulo a pessoa, ignoro a pessoa, porque só aquilo que eu acredito é válido. A gente precisa tomar muito cuidado aqui com essas projeções do nosso ego, porque o coletivo nada mais é do que a soma de indivíduos, né? Então a gente tem a maior parte das pessoas, né? A individualidade delas, o ego leonino aqui representado por esse sol, sendo projetado nesse coletivo que a gente vê sim como egoísta e agressivo. Como se as pessoas estivessem, na maior parte do tempo, impondo aquilo que elas acreditam para elas se sentirem bem, para elas sentirem que elas têm valor. Então, até essa questão do valor próprio está muito relacionado às pessoas validarem aquilo que eu digo. E aí começa toda essa confusão, todas essas questões. O que eu digo é para você simplesmente observar o incômodo que surge quando alguém discorda de você. Como você se sente, como que isso vai para o seu corpo e como você fica se você prosseguir nessa luta, nesse conflito, tentando realmente provar que você está certo ou que o seu ponto de vista é válido e como, na verdade, você se sente dando um passo atrás e talvez até não concordando dentro de você, mas encerrando aquilo antes de chegar a esse nível. O quanto a gente fica mais em paz, o quanto a gente fica com a nossa verdade, mas a gente respeita do outro, a gente dá a ele o direito de pensar diferente. Isso não significa que eu tenha que concordar, que conviver, né, que aceitar o que a pessoa acredita, mas apenas que eu não me envolvo a ponto de tirar a minha paz. Eu peço para você fazer esse exercício aí nessa primeira semana do mês, porque as energias elas vão estar mais intensas nesse sentido e a gente precisa observar melhor as ideias pré-concebidas que a gente tem na nossa mente e o quanto isso interfere na nossa realidade, o quanto isso faz eu atrair pessoas que só querem discutir, que só querem discordar pelo simples ato de discordar. Elas não querem nada além disso. O prazer delas é discordar de alguém que pensa diferente delas. E talvez ela até mude de opinião quando ela perceba que a sua é diferente, apenas para confrontar e para dizer que ela pensa diferente. As pessoas não percebem, né, essas armadilhas inconscientes, mas se você acaba percebendo que atrai esse tipo de pessoas, tenta também perceber o quanto você é essa pessoa que tem essa dificuldade de aceitar a ideia do outro, não precisa mudar de ideia, mas simplesmente respeitar o outro, respeitar a possibilidade que ele tem de pensar diferente, cada um ficando com o seu pensamento. Por ser uma lua cheia, eu posso dizer também que o mês ele vai começar com uma energia mais intensa. Então, os nervos ficam mais aflorados, as pessoas ficam mais irritadas, ficam mais agressivas, ficam mais impulsivas, pode trazer um pouco de ansiedade, de insônia. Então, o início do mês ele já é bastante intenso. É importante a gente preservar a nossa energia, evitar conflitos e descansar mais na medida do possível. Na segunda semana do mês, dia 8 de agosto, inclusive o portal aí 8/8, que é o portal de Leão, um portal muito poderoso que fala sobre empoderamento, sobre autoestima, amor próprio, sobre a gente acessar o nosso poder pessoal. Eu tenho uma meditação especial para ser feita nesse dia, eu vou deixar aqui embaixo o link se você quiser fazer antes ou depois desse dia, mas o link vai estar disponível aqui embaixo. E nesse dia vai estar acontecendo no céu uma lua minguante no signo de Touro. Aqui o recado ele é bem claro, descanso necessário.
A gente precisa diminuir o ritmo, senão o ritmo vai ser diminuído por nós. A gente pode ter um monte de compromisso, mas parece que eles são desmarcados, ou a gente fica doente, a nossa energia está baixa. Não adianta forçar. É como tentar ir contra a corrente, é como tentar subir uma subida numa marcha inadequada. Enfim, não dá. Então, se você puder programar o seu mês dessa forma, a segunda semana de agosto é uma semana para ter menos compromissos na medida do possível e para descansar mais. A gente pode estar mais preguiçoso, sonolento ou precisando mesmo desse descanso. Eu acho que a gente precisa, inclusive, ressignificar nessa sociedade frenética que a gente vive hoje, a questão da preguiça, né? O quanto a gente se sente preguiçoso se a gente simplesmente não quiser fazer nada, tiver com mais sono, como se a gente tivesse que estar sempre igual, então essa coisa linear, né? Robótica até mesmo. E o quanto a gente precisa estar sempre produzindo, a gente precisa estar sempre fazendo. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter um dia em que não precise fazer nada, em que essa obrigação não exista. E esses dias, eles deveriam ser mais comuns do que a gente imagina, não só nas férias, não só uma vez por ano, mas uma vez por semana, pelo menos, para nossa mente poder descansar, desacelerar e isso se refletir na nossa vida, fazendo com que a gente seja mais produtivo quando tiver que ser, mas que a gente também tenha descanso merecido para poder abaixar essa energia e seguir sempre nesse ritmo saudável e positivo para a gente. O dia 13 de agosto pode ser considerado aí o dia mais especial do mês, porque nesse dia a gente vai ter o encontro no céu do Sol e da Vênus retrógrada em Leão. Como Vênus está retrógrada, a gente pode pensar em questões que precisam ser trabalhadas internamente, que estão um pouco desajustadas, e elas têm muito a ver com autoestima e amor próprio. Ela precisa vir de dentro da nossa essência, e a nossa beleza, esse reconhecimento da beleza que a gente tem, ele deve vir de dentro. A gente reconhecendo a beleza da nossa alma, não importa o nosso aspecto físico, porque a gente vai envelhecer, a gente vai mudar de forma física, a gente não pode se apegar a essas questões externas, porque a gente se torna refém e escravo de coisas passageiras e a gente vai perdendo essa conexão com a verdadeira beleza da nossa alma. Então, se você puder nesse dia, se sinta mais bonito, mais bonita. Mas não porque você se olha no espelho e você se obriga a gostar do que você vê. A questão é, independentemente da sua forma no espelho, você pode gostar de você. Você pode se amar e ver a beleza que existe dentro do seu ser. É essa beleza genuína que todo mundo tem e faz com que todas as pessoas sejam bonitas da sua forma. A beleza ela vai muito além do que os olhos podem ver. Então, dia 13, aproveite e faça algum movimento nesse sentido. Se você quiser, claro, pode cuidar da sua estética, do seu corpo, pode se arrumar mais um dia para você buscar se sentir mais bonita fisicamente, elogie mais as pessoas ou procure internamente, só com você, ver mais a beleza das pessoas, perceber a beleza da alma delas, não só da parte física. Dia 15 de agosto, o Sol vai fazer uma quadratura com Urano. E da mesma forma que eu falei que o dia 13 é um dos dias mais bonitos, dia 15 é um dos dias mais desafiadores. Porque a gente vai estar no último dia da lua minguante e esse aspecto, ele fala de mudanças obrigatórias, compulsórias, que às vezes chegam de maneira inesperada. Pode não acontecer nada externamente, mas a gente está sendo convidado a desapegar. E eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a palavra desapego, porque a gente fala com esse E fechado, circunflexo, né? Mas na verdade o desapego ele tem o ego na palavra, então é um desapego, né? Esse EGO no final. Então o desapego ele tem o ego no meio ali. Quer dizer, o ego, o eu, ele precisa se desapegar, quer dizer, não pegar mais,
alguma coisa na nossa vida, algum aspecto, alguma ideia, alguma questão física, tem vários níveis de desapego aí. E esse momento pode ser que a gente seja confrontado com os nossos apegos, pode ser que a gente seja convidado a uma mudança que vai exigir, que vai pedir para a gente se desapegar de algum aspecto nosso, de algo externo, enfim, algum nível aí pode ser que a gente sinta esse mês essa questão de desapego, da mudança batendo na nossa porta. No dia 16, um dia depois, a gente vai ter a lua nova acontecendo no céu, no signo de Leão. Então, Sol e Lua, que lá no início do mês estavam em oposição, agora a Lua andou um pouquinho e ela vai se encontrar no mesmo signo do Sol e dar início a um novo ciclo que fala de novos inícios. E como o Leão, ele é um signo muito relacionado à nossa identidade, ao nosso eu, aqui me vem muita ideia da gente acessar um novo eu, acessar uma nova identidade, a gente buscar mudar alguma questão na nossa personalidade mesmo. E uma reflexão que eu tenho tido nos últimos tempos, que eu queria compartilhar com você, é que a gente fala muito em mudar e a mudança ela envolve muito desapego. Então eu sou assim, ou eu moro aqui, eu tenho que deixar isso para acessar uma coisa nova. Quando eu começo a mudar o foco para fazer essa mudança acontecer, eu começo a focar em simplesmente o que eu quero ser. Então eu acesso uma nova identidade e é como se eu coloco ela por cima. Eu não preciso mudar, porque a mudança ela envolve na nossa mente, no nosso inconsciente, essa coisa do perder alguma coisa para ganhar outra. E quando eu acesso uma coisa nova, eu simplesmente fico com aquilo e aquilo automaticamente substitui o antigo, sem que eu tenha que fazer essa mudança na minha mente que gera mais resistência. É como se a gente ganhasse um brinquedo ou comprasse uma roupa nova e a gente não precisasse necessariamente se desfazer da antiga. Fica muito mais fácil para nossa mente aceitar. Então, nesse dia 16, se você puder, escreve num papel quem é o novo eu, quem é o meu novo eu, quem sou eu a partir de agora. E você descreve essa pessoa e você fecha os seus olhos, imagina ela sendo incorporada no seu campo. Você imagina que essa pessoa ela vai começar a ser absorvida por você, sem que você precise mudar, sem que você precise se esforçar, apenas como um movimento natural de escolha consciente de ser esse novo eu. Pode ser que isso faça muito sentido aí para você e faça você trabalhar também essas questões das resistências que a gente cria quando a gente fala em desapego, em mudança, mas se a gente foca no que a gente quer acessar, sem pensar que eu tenho que deixar alguma coisa de lado, fica muito mais fácil fazer esse movimento de transição e ao mesmo tempo já acessar essa nova forma de ser, essa nova identidade, essas novas conjunturas que vêm junto com tudo aquilo que a gente está acessando de novidade. Dia 23 de agosto também é um dia bem interessante no céu, porque a gente tem o Sol entrando em Virgem e Mercúrio ficando retrógrado em Virgem também. Então a energia virginiana ela vai estar muito forte no céu, já trazendo os primeiros movimentos, como aquela aura da manhã, né? Aquele sol que já começa a surgir, a mudar a coloração no horizonte, em relação às energias virginianas que vão ficando mais forte. Então, aqui a gente está falando de meticulosidade, de objetividade, de detalhismo, a gente prestar mais atenção às pequenas coisas, a gente observar melhor a nossa rotina e a gente perceber o que pode ser mudado nela, o que pode ser mais favorável para a gente se a gente fizer dessa forma, se a gente mudar alguns processos que a gente vem tendo, no sentido muito prático da coisa mesmo. O que eu faço quando eu acordo, qual que é a última coisa que eu faço quando eu vou dormir e como eu posso otimizar isso. Não no sentido de estar sendo sempre produtivo, porque isso é uma armadilha, mas no sentido de estar me fazendo bem. Me deixar mais tranquila, mais calma, mais produtiva,
quando eu preciso ser e não 100% do tempo, porque isso a longo prazo só leva a burnout, só leva a coisas que a gente precisa resolver. Então não é dessa forma, mas sim de fazer, de tornar a nossa rotina mais acessível para a gente se sentir bem também. Não é só produzir para quem, né? Quando a gente está trabalhando, fazendo, esse produzindo é sempre para o outro. E aí a gente está deixando de lado as nossas próprias necessidades. Então ajuste isso, aproveite esse período para fazer essa mudança, se possível, dentro daquilo que você consegue. Por fim, dia 24, dia seguinte, a gente vai ter uma lua crescente acontecendo no signo de Sagitário. E aqui a gente vai estar sendo convidado a acessar mais o otimismo na nossa vida. Otimismo e confiança, de que as coisas vão dar certo, de que tudo está correndo bem, de que tudo acontece para o nosso bem. Se a gente, diante de um fato ou de uma expectativa, a gente vibrar na preocupação, no pessimismo, as chances daquilo dar errado aumentam muito. Então, diante de qualquer situação, a gente tem duas maneiras de pensar, ou vai dar certo ou vai dar errado. E se a gente pensar das duas formas, a gente vai estar certo em qualquer uma das duas, né? E as chances aumentam, porque a gente está colocando mais força naquilo, mais energia, mais foco. E pelo nosso próprio viés de confirmação, que é o mecanismo do cérebro de tentar se autoafirmar, a gente vai meio que sabotando. Se a gente acha que dá errado, a gente se sabota para dar errado. Se a gente acha que vai dar certo, a gente vai fazendo mais do que necessário até para fazer aquilo dar certo, sem perceber. Então muda a sua frequência, ajusta essa mente que tem tendência ao pessimismo. Tem pessoas que são naturalmente assim, mais otimistas ou mais pessimistas, e tenta vibrar mais no otimismo, tenta pensar. Se vier, né, aquele pensamento, e se der errado, vem em cima e fala, mas e se der certo? Da mesma maneira que pode dar errado, pode dar certo. Então escolha sabiamente onde você vai focar. Esse mês tem muitos aspectos maiores acontecendo no céu. E eu não consegui falar de todos aqui, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, muito cansativo. Então eu decidi deixar para falar mais sobre eles de maneira específica a cada semana no podcast semanal que eu faço aqui no meu canal. Então eu deixo aqui meu convite para você continuar me acompanhando de maneira semanal. Se você puder, ativa o sininho para ser avisado o horário que sai. Não tem um horário fixo, mas geralmente é no domingo. Então deixa aqui esse sininho ativado para você ser avisada quando forem ao ar os meus podcasts semanais, porque eles são em formas de áudio. O único formato de vídeo que eu estou gravando é o mensal, para ficar mais fácil para mim, né? Porque o vídeo ele demanda mais do que um áudio, mas as informações elas estão todas lá. E o podcast ele tem essa facilidade de você poder ouvir enquanto você caminha na rua. O vídeo também, mas é diferente, né? Você não precisa prestar atenção, porque eu sei que o vídeo ele também te chama para olhar, ele também te chama para observar, ele traz uma outra maneira de comunicar. Já o áudio ele tem mais essa facilidade da gente poder ouvir enquanto faz outras coisas, inclusive anota. E eu deixo aqui o convite para você seguir acompanhando, porque nos áudios semanais eu vou me aprofundar mais nesses aspectos que não consegui comentar aqui. E para a gente fechar, eu trouxe uma cartinha para nossa energia do mês. E a carta que saiu foi Momento da Colheita. Então olha que carta mais alinhada com a energia do mês que eu já trouxe para vocês, falando desse movimento de colher aquilo que a gente plantou anteriormente. Ela só confirma que esse é de fato o momento da colheita e que se você não está gostando do que você vem colhendo, muda o seu plantio, porque a gente está sempre colhendo e plantando ao mesmo tempo. E você pode ficar pensando e sofrendo pela sua colheita, mas você não muda o seu plantio. Então
então você vai continuar colhendo as mesmas coisas. A questão aqui é mudar a semente. Se você mudar aquilo que você planta, você vai colher outra coisa invariavelmente. É aquela velha história, não adianta plantar maçãs e esperar colher laranjas, porque você plantou maçã, você vai colher maçã. E se você continuar plantando maçã, você vai continuar colhendo maçã. Então, se você quer outra fruta, outra coisa para sua vida, muda esse foco, né? As sementes que você está plantando, aquilo que você está vibrando. Se você é mais pessimista ou otimista, ajuda bastante. Eu diria que o pessimismo e o otimismo são como adubos, né? Que ajudam aquilo a dar certo ou dar errado, e a gente não percebe que todas essas variáveis estão o tempo todo agindo na nossa vida de maneira inconsciente. Então, traga para o consciente, faça-se mais consciente e use isso com sabedoria. Tem muito conteúdo valioso nesse vídeo, tem muitas dicas, muita coisa boa, e eu espero de verdade que você aproveite ao máximo as inspirações que eu trouxe aqui para você viver, criar um mês maravilhoso para você. E se alguma coisa que eu falei para você fez sentido, te ajudou, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e também deixa o seu comentário, deixa o seu like para mim, interage comigo para saber o que você achou. Eu vou adorar receber sua mensagem, seu like, e também que você me ajude a compartilhar com mais pessoas, para que elas possam se beneficiar e ter um mês maravilhoso, assim como você. Então, um beijo enorme no coração, até o mês que vem e até os áudios semanais. Tchau, tchau!